Conseguiram passar do capítulo 10, pelo menos? Ok. Como está aqui? Tudo bem? Ok. Bom, a ideia era essa mesma. Você vai ter um tempinho aí, então, depois no teu tempo livre, alguma coisa para terminar de ler o livro. O que eu gostaria é que você tivesse uma ideia da linguagem, né, usada no texto, que não é uma linguagem muito familiar, não é uma linguagem muito comum ao texto bíblico. Tem lá suas diferenças de quando você lê os evangelhos ou as cartas de Paulo. Então, era exatamente isso, para você começar a ter essa ideia de que nós estamos tratando de um texto que destoa um pouco dos demais textos bíblicos, né? Tem lá suas diferenças com os demais textos do Novo Testamento. O livro do Apocalipse, gente, ele sempre foi encarado na história da igreja com extremos. Ora, o livro do Apocalipse está lá em cima e tem todo um foco no livro, né? E tem-se bastante informação e tem muita gente trabalhando o livro. E ora, o livro está lá embaixo e quase ninguém toca no texto do livro do Apocalipse. Esse acontecimento é sempre assim. Sempre foi assim na história da igreja. Sempre teve no livro do Apocalipse esses altos e baixos. Para você ter uma ideia, no final do segundo século da história da igreja, mais ou menos, ou seja, pouco depois, um século mais ou menos depois que o texto de Apocalipse havia sido escrito, quase que todos os pais da igreja, chamados pais da igreja, haviam citado o livro, ou citado em cartas, sermões, né? Havia nos seus escritos alguma citação do livro. Isso quer nos dizer que o livro teve uma aceitação bastante ampla desde o início da sua história. Então, logo de início, o livro já teve sua divulgação, apesar de ter sido escrito lá para a Ásia, o livro se tornou quase que universalmente conhecido dentro da história da igreja. Porém, quando Constantino se converte, digamos assim, né? Ou quando ele acaba assumindo a postura de cristão, e o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, começamos a ter problemas com o Apocalipse. Por quê? Porque quando você continuar estudando o texto, quando você continuar lendo o texto, você vai perceber que a visão do apóstolo João com relação ao Império Romano não é a melhor, né? Vai chamar Roma de Babilônia, ou seja, todo o texto é negativo com relação ao Império Romano. Na verdade, o texto é um juízo sobre o Império Romano e a perseguição que esse império fazia para com os cristãos da época. Então, quando Constantino torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano, fica meio complicado de poder falar do livro de Apocalipse de forma tão aberta assim e julgar o Império Romano como sendo a grande besta, né, lá do capítulo 13, e trabalhar o texto dessa forma. Então, o livro começa a cair em, não descrédito, mas em pouco uso, digamos assim, e aí vai ficar esquecido por um bom tempo, né? Depois ele tem alguns outros levantes, mas ele vai continuar esquecido. Tanto é que Eusébio, chamado Eusébio de Cesareia, que escreve a história eclesiástica, né, desde a perspectiva do Império Romano, ele cita muito pouco o Apocalipse, e quando ele cita num tom desfavorável. Essa mesma postura com relação ao livro de Apocalipse vai seguir até na Reforma. Quando a Reforma Protestante, qual a gente tem 500 anos agora, né? Os reformadores também têm uma postura bastante ruim com relação ao Apocalipse. Então, essa postura negativa, digamos assim, é bastante ruim com relação ao Apocalipse, ou então eles tomam o Apocalipse e aplicam
questão do catolicismo romano mais do que o Império Romano necessariamente. Aí então a besta se torna o Papa, né? E assim por diante. Mas a postura com o livro de Apocalipse em si é bastante negativa. Tanto é que Lutero não vai reconhecer o livro como inspirado. Lutero vai dizer, por exemplo, que no livro do Apocalipse, Cristo não é ensinado e tampouco reconhecido. Lutero vai dizer, não percebo no livro de Apocalipse nenhuma margem para inspiração. E, na verdade, quando Lutero faz toda a tradução do texto para o alemão corrente, né? O alemão do dia a dia, o livro de Apocalipse vai ficar relegado lá no final, sem número de páginas, ou seja, vai ficar como um apêndice, na verdade, como que dizendo, esse material não é tão importante. Zwinglio, que é um outro reformador, também vai ter essa mesma postura, vai dizer que não acha no livro do Apocalipse nenhuma margem para inspiração. E Calvino, apesar de não tecer nenhum juízo a respeito do livro, a postura dele é também de distância do livro de Apocalipse. Você tem uma ideia? Calvino vai ter uma série de sermões sobre quase todos os livros bíblicos, bem como vai escrever comentários sobre quase todos os livros bíblicos. Um dos únicos que ele não escreve é justamente o Apocalipse. Então, essa postura dos reformadores é quase sempre também de um passo para trás com relação ao livro do Apocalipse. Então, é sempre uma questão meio que, esse livro, deixa ele quieto, né? Então, mesmo durante a Reforma, em que os reformadores vão comprar uma briga grande com relação ao romanismo, né? O livro do Apocalipse se torna meio que desprezado. Ele torna a surgir no cenário cristão novamente, lá pelo século, um pouco mais tarde, digamos assim, após a Reforma, com o movimento pietista. Então, o movimento pietista é um retorno às Escrituras, digamos assim, toda uma pregação da necessidade de santidade, da necessidade de obras e tudo isso. Então, levanta nessa época um cara, Bengel, e ele escreve um comentário bastante volumoso sobre o Apocalipse, em que ele retrata bastante essa questão da necessidade de santidade, da necessidade das obras, e o livro, então, no movimento pietista, ganha de novo um fôlego, aparece de novo como sendo um livro importante. Boa parte das pregações tinha o livro como sua base, né? Era esse chamado a ser fiel, chamado à santidade, chamado a permanecer, né, fiel, que são temas recorrentes no livro do Apocalipse. Mais tarde, ou já agora, um pouco antes do nosso tempo atuais, a igreja cristã, ela tem um outro movimento, que é um movimento mais liberal, digamos assim, e alguns desses representantes, como Rudolf Bultmann, por exemplo, ele vai falar do Apocalipse como sendo um judaísmo cristianizado, no máximo, diz ele. Ele diz que o Apocalipse, então, é no máximo um judaísmo com algumas expressões cristãs. Em outras palavras, ele está dizendo que também não é um livro que mereça muita importância. Se bem que ele e alguns outros vai dizer que quase nenhum livro merece importância. Mas tem essa postura também. Já em nossos dias, a partir do ano 2000, mais ou menos, nós começamos a perceber no livro de Apocalipse uma reviravolta. Nós começamos a perceber, na verdade, no apocalipsismo moderno, né, já alguma importância novamente. Como vocês não devem ser tão velhos como eu, não devem conhecer a frase, mas quando na minha juventude esperava-se muito o ano 2000, e a frase que cunhava essa esperança é: de 1000 passará, a 2000 não chegará. Essa era uma frase recorrente na minha juventude, ou seja, era toda aquela esperança que a virada do milênio ia acontecer alguma coisa.
né? Então toda essa esperança apocalíptica começa novamente a enfervecer, começa a ter esse enfervecimento, começa a ter esse movimento. De lá para cá, bom, passa-se o ano 2000, nada acontece, né? Afinal estamos aqui. Mas de lá para cá, se você for dar uma olhadinha para a história, você vai ter todo um movimento com relação à preocupação com relação ao fim do mundo. Isso acontece na história de quando em quando, mas a partir do ano 2000 isso tem se tornado bastante frequente. Tanto é que encontramos os memes aí, né, dos fins do mundo, participei de todos eles, toda essa história. Então você tem lá da época da predição dos maias lá no Peru, depois você tem outros, já teve aí depois do ano 2000, pelo menos uns 5 ou 6 fins do mundo marcado, e teve um agora esses dias atrás, inclusive, né? Ou seja, com isso que eu estou querendo dizer, que o livro nos últimos tempos tem ganhado novamente essa preocupação, tem ganhado novamente essa intenção de estudo, essa preocupação. Cabe a nós, então, como igreja do Senhor, já que o livro está novamente nessa efervescência, já que novamente o livro está sendo colocado em alto, cabe a nós, então, igreja do Senhor, termos a nossa postura, afinal o livro pertence a nós como cristãos, né? Cabe a nós, então, sabermos como expor a verdade desse livro para o mundo externo. Cabe a nós, então, a responsabilidade de levar até aqueles que têm essa esperança escatológica, essa esperança de que alguma coisa vai acontecer em breve, como diz o próprio texto, uma mensagem de acordo realmente com o texto bíblico. Então, cabe a nós termos as respostas às inquisições que esse livro levanta. É nossa responsabilidade apresentarmos, então, nessa efervescência atual, uma resposta para aqueles que têm essa preocupação. Bom, isso nos faz, então, retornarmos para o livro. Isso nos obriga a retornarmos para o texto e termos a busca dessas respostas. É verdade que o livro não é um dos livros mais fáceis para ser estudado. Você acabou de ler aí pelo menos uns 10 capítulos do livro, e se eu te perguntar agora qual o teu entendimento geral do livro, com certeza vamos gaguejar um pouco, né? Se a gente perguntar o que é que João estava dizendo, o que é que João quer dizer com isso, com aquilo outro, se formos procurar no texto respostas, acabamos tendo aí nossas dificuldades, e eu entendo perfeitamente isso, porque realmente o livro não é um dos mais fáceis para ensinarmos, para lermos, inclusive. Um dos proponentes de interpretação do livro de Apocalipse, na verdade ele tem um comentário sobre todo o Novo Testamento, na verdade é um filologista, William Barclay. Ele, apesar de eu achar exagerada a expressão, ele diz que Apocalipse é o livro mais difícil para se trabalhar, para se interpretar. E ele dá lá as razões dele, o que tem aí suas verdades, né? Não está totalmente fora de razão. Então, ele nos diz que esse é um livro com muitos desafios para frente. Então, quanto mais desafio, mais afinco precisamos ter, né? Quanto mais desafio, mais precisamos nos meter com o texto, mais disciplina, mais leitura, mais busca e assim por diante. Então, nós devemos dar um passo com relação ao texto do Apocalipse, reconhecendo que existe essa variedade de interpretações e reconhecendo que o livro não é um dos livros mais fáceis para trabalhar. Bom, por que essa dificuldade toda com o livro do Apocalipse? Eu acredito que boa parte dessa dificuldade acontece porque nós estamos muito distantes do texto. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um texto que foi escrito lá no primeiro século, finalzinho do primeiro século, dentro de uma realidade específica, e nós estamos lendo esse texto 2000 anos depois, né?
ou proximamente uns 2000 anos depois. Então nós estamos muito distante do texto, e um texto que tem um linguajar próprio. Isso é o que torna difícil o acesso, a compreensão a esse texto. Isso é que nos mantém a essa distância, isso que nos mantém o texto bastante hermético, fechado para os nossos dias. Então, o que é necessário fazermos? É necessário um retorno àquele período, é necessário uma búsqueda da realidade daquele período, para que possamos compreender o texto hoje. Então, se torna difícil para nós termos uma mente moderna, né? Nós temos uma mente moderna e tentarmos penetrar esse texto lá de 2000 anos. Nós estamos acostumados a uma mente mais racional, a uma mente mais cartesiana, mais isso, né? Nós estamos acostumados a isso, uma mente tecnologicamente influenciada. Então nós temos toda essa realidade moderna. Para nós irmos até aquele espaço lá longe, isso se torna difícil para os nossos dias. Mas nós podemos fazer alguns exercícios que nos ajudam. Quer ver? Se eu falar para você, dentro do assunto de futebol, por exemplo, imaginemos aí que nós estamos falando de futebol, ok? E eu disser assim: você viu? Os Bambis perderam para o porco. Eu estou falando de quem? Do São Paulo e do Palmeiras, não é? É uma figura de linguagem o que eu acabei de usar. É exatamente isso que foi feito no primeiro século. Agora, é claro que nesse momento eu estou bem próximo do Bambi, né? E estou bem próximo do porco. Então, eu entendo perfeitamente o diálogo, entendo perfeitamente a figura de linguagem aí, não é? Deixa eu fazer uma outra coisa. Se você estiver lendo qualquer coisa, ou vendo qualquer livro, e você ver lá, por exemplo, uma imagem, eu não lembro certo como é que é, mas deve ser mais ou menos assim. Esse símbolo te remete ao quê? Não está nem... As Olimpíadas, viu? Nós não estamos nem próximo de nenhuma Olimpíada, nada, mas só de ver a imagem, te remeteu a isto, não é? Deixa eu ver uma outra imagem. Talvez essa seja um pouco mais difícil. Olha, se eu te falar o seguinte, porque essa não é da tua época, que a águia lutava todo o tempo contra o urso. De quem que eu estou falando? Já é mais difícil, não é? Porque já está mais distante de você. Essa é uma imagem da Guerra Fria. É os Estados Unidos contra a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a águia, o movimento americano contra o movimento russo, em toda a sua guerra por tecnologia, armamentista e tudo isso, tá? Então, como já está um pouco mais distante de você, você já não sabe. Imagine então esses símbolos lá de 2000 anos atrás. Então, isso é o que torna o texto mais fechado, isso é o que torna o texto mais difícil para a nossa compreensão. Não impossível, mas um pouco mais difícil, ok? Muito bem. Então, para entendermos o livro, nós necessitamos fazer esse exercício de tentar voltar ao primeiro século da era cristã e tentar conhecer a realidade político-romana da época, né? E da situação da igreja, o que estava acontecendo com a igreja naquele momento, para então compreendermos a formação do livro, a realidade histórica daqueles que estavam recebendo esse livro, e buscarmos perguntar, ou compreender então, como é que aquele cara, dentro daquela situação, você vai ouvir eu repetir essa frase um monte de vezes, tá? O que é que aquele cara, dentro daquela situação, que recebeu aquele texto, compreendeu do texto. Esse é o nosso desafio. Então, nós nos projetarmos para trás, né? Estranha frase, mas nós irmos para trás, nos imaginarmos lá na igreja cristã de primeiro século, recebendo o texto de Apocalipse, dentro daquela situação, daquela cultura, e nos perguntarmos, como é que eu compreenderia esse texto lá?
para então nós fazermos o exercício de retorno para o nosso tempo e perguntar: bom, tendo o cristão primitivo entendido o texto desta forma, como é que eu consigo aplicar esse texto à minha realidade, à minha história, à minha vida, agora, hoje, no momento? Ok? Então, esse é o nosso grande desafio. Esse é a grande pergunta que precisa ser respondida. Agora, tendo dito isso, eu acho que é importante esclarecermos uma outra coisa. Eu não quero dizer com isto que a única forma de ouvirmos a voz de Deus é tendo todo esse conhecimento passado. Tá? Não é o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo com isto que o leitor desavisado, ou o leitor, que palavra usar, comum, ou o leitor que não tem toda essa bagagem de conhecimento de antes, não consegue ouvir a voz de Deus dentro do livro de Apocalipse. Não, o texto se torna tão hermético e fechado que ele não consegue compreender Deus ali. Não é o que eu estou dizendo. Eu acredito piamente que Deus fala por meio de Balaão, fala por meio da mula, Deus fala. Eu acredito piamente com isso. Porém, também é necessário esclarecer que esse falar de Deus de forma individualizada, ou seja, no meu tempo devocional, na minha leitura do texto, nas minhas orações, esse falar individualizado de Deus aos nossos corações, ele não pode ser a base para a ministração da igreja do Senhor. Aquilo que o Senhor fala ao teu coração de forma personalizada, aquilo que Deus fala ao teu coração de forma individual, é aquilo que Deus quer tratar com a tua vida. Não é necessariamente a verdade para a igreja do Senhor, é a verdade para a tua vida. A partir do momento que nós negligenciamos o estudo da palavra profundamente, esse conhecimento da história, esse conhecimento da teologia e de como Deus tem se revelado em meio a toda a história da humanidade, a partir do momento que nós abandonamos isso e passamos a usar o texto só de forma devocional e dependermos só disto para ministrarmos a igreja com certeza passa a ser rasa como um pires, não tem profundidade, não conhece o Senhor da história, vai conhecer só aquele Senhor que trata comigo individualmente. Então, eu reconheço que o Senhor pode falar individualmente, sem ter todo esse conhecimento prévio, sem ter toda essa bagagem, mas é um falar de Deus aos nossos corações, é um falar de Deus à tua vida, à minha vida, à vida de quem quer que seja. Porém, para ministrar a igreja do Senhor, para trazer uma resposta que seja atualizada, uma resposta que seja significativa para a nossa sociedade, é necessário nós mergulharmos no texto bíblico e nós compreendermos esse texto lá para o ouvinte, e então conseguir aplicar esse texto para os nossos dias. Bom, tendo esclarecido isso, eu quero te dizer que o meu propósito, então, aqui durante essa semana é, primeiro, ensinar e aprender do Senhor. Eu costumo dizer que eu não preparo aula para dar aula. Eu preparo aula porque eu sei que nesse preparar aula, o Senhor fala comigo. Se eu perder esse foco, então passa a ser algo mecânico e morto. E isso é importante para a tua vida também. Chegue sempre às Escrituras procurando reconhecer o que Deus quer para a tua vida, para você então poder ensinar a outro. Nesse sentido, eu gosto muito de um texto de Esdras 7:10, acredito que é. Alguém abre aí? Deixa eu confirmar se é isso mesmo, mas tenho quase certeza. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos. Joia, exatamente isso. Nos diz aí que Esdras fez 3 coisas com relação à palavra.
Cita para mim as 3 coisas aí, mano. Buscar na lei do Senhor. Ok, peraí, então vamos lá. Esdras fez 3 coisas. Ele buscou a lei, ou seja, ele passou a ter conhecimento, procurou conhecimento da lei, depois? Para cumprir. Aí então ele passou a cumprir em sua vida, a lei. Então vamos lá, olha só, o primeiro passo é buscar o conhecimento, ter esse conhecimento. Qual que é o segundo passo? Cumprir esse conhecimento em sua própria vida, ok? E aí então o terceiro, mano? Ensinar. Temos aqui os 3 passos. Temos aqui os 3 passos que devem permear a vida de qualquer pessoa que quer ter um ministério cristão. Daqui a gente poderia derivar um monte de outras coisas, mas o grande escriba da história de Israel, que é Esdras, o grande reformador da religião judaica, Esdras, ele nos diz que, se você quer ter um ministério ativo, se você quer ter um ministério frutífico, esses 3 passos precisa ter com relação à palavra, com relação à lei do Senhor. Nós precisamos conhecer a lei, dispor o nosso coração para conhecer a lei. Uma vez tendo conhecimento da palavra, dispormos os nossos corações para cumprirmos a palavra em nossas próprias vidas, e aí então, tendo conhecimento, tendo vivido esse conhecimento, estarmos dispostos então a ensinar esse conhecimento a outro. Mas se você pretende ter um ministério, é necessário essa postura com relação à palavra de Deus. Então, esse é o primeiro propósito aqui, é que nós possamos compreender a palavra e termos essa palavra em nossas vidas para podermos ensinar a outro. Para que isso seja verdade, então, de forma prática, durante esse tempo nós vamos dividir o estudo em dois, pois não? Pode perguntar, eu não tenho problema. Esdras. É Esdras 7:10, se você perdeu a referência. Então, de forma prática, no estudo dessa semana, nós vamos fazer 2 coisas. Primeiro, nós vamos trabalhar toda a parte de introdução ao livro, que nos permita, então, ter os passos e as ferramentas corretas para entrarmos no texto. E uma vez tendo isso, aí então nós vamos tentar trabalhar com a interpretação do texto. Confesso para você que a minha maior expectativa é que eu consiga passar para você esses passos introdutórios, te dar as ferramentas para que depois então você consiga trabalhar o texto de forma individualizada, de forma pessoal. Então a ideia quase sempre é isso, que você tenha as ferramentas para você poder aplicar depois então isso ao texto, ok? Alguma pergunta até aqui? Sobre o livro de Apocalipse? Não, sobre o que eu falei até agora. Sobre o livro a gente vai trabalhar depois. Beleza? Se for alguma pergunta do texto em si, a gente vai trabalhar o texto ainda. Com relação ao que eu falei até agora, se a gente tem alguma dúvida. Não? Bom, faz 1h30 que a gente está conversando, apesar que foi meia hora de leitura, vamos tirar aí uns 20 minutinhos para a gente suspirar, beleza? Voltamos então daqui 20 minutos.